Ele falou que queria falar algumas coisas também. Então vamos começar, né? A aula está toda baseada no SI. Então, eu poderia ter escolhido N sistemas de unidade, só que não faz sentido se o sistema que a gente mais usa, o sistema que a gente mais vê, o sistema do nosso país é o internacional. Porque tem o americano, aquele que usam pés, jardas, polegadas. Vocês não estão me ouvindo, não? Estão me ouvindo? Vendo na minha tela? Tá ruim? Eu vou fechar a minha porta aqui. Melhorar. Melhorou agora? Estão me ouvindo bem? Alô? Vou tentar falar alto e aí vocês falam se vocês estão me escutando. Se tiver ruim para escutar, eu vou tentar falar mais alto, porque estou com o microfone do meu fone. Então vamos lá. É, a gente vai ver sobre o sistema internacional, porque é as unidades que a gente mais vê, né? Toda vez lá, quando vocês estão tendo aula de física, vai ter o professor falando, ou os monitores falando assim, a unidade SI dessa grandeza aqui, tipo, da força elétrica, é o quê? É newtons, no SI. Ele nunca vai falar assim, a unidade disso aqui é libra-força. Ele não vai falar isso. Vocês já ouviram falar de libra-força? Talvez vocês nunca ouviram falar de libra-força, né? Porque esse é do sistema americano. E tudo que você pode fazer no SI, depois se o exercício pedir para você passar de novo, você pode passar para a unidade que ele quer. Então, tem várias tabelas aqui, essa tabela tá mais para vocês terem de referência. Tá? Então, está fazendo um exercício, quer saber um fator de conversão, quer saber o que é aquela unidade ali, pode vir olhar aqui. Tá? Então, essas são as unidades básicas do SI, que a gente vai ter o comprimento, e a unidade vai ser metro. A massa, a gente vai usar a unidade de quilograma, então se tiver em gramas, está fora do SI, você vai ter que converter para quilogramas. O tempo, que é segundos, corrente elétrica, que é ampere, temperatura, que vai ser em Kelvin, quantidade de substância, que vai ser mol, e a intensidade luminosa, que é candela, que é esse CD. Esse daqui mesmo eu nunca tinha visto, então tá só para falar que ela é uma dessas, tá? E a gente tem as grandezas derivadas, que é o que a gente vê bastante, com bastante frequência, né? Então, a força, a a unidade dela é Newton, que representa por um N, e a expressão. Isso aqui seria tipo assim: se você fizer uma análise dimensional da força, você pegar lá F é igual a M vezes A, você vai chegar nisso daqui. E aí a energia que é em Joule, pressão em Pascal, carga elétrica em Coulomb, que seria a expressão dela é segundo por ampere, tá vendo? A diferença de potencial, que é o ΔV, né? Frequência que é em Hertz, e temperatura que é em graus Celsius. Aqui a expressão seria faltando. A expressão seria
seria Kelvin menos 273. Tá? E aí a gente tem outras que não estava cabendo na mesma página. O tempo. A gente tem um minuto, que é 60 segundos, horas, que é 360, 3.600 segundos, e dias, que é 86.400 segundos. Aí volume, esse daqui aparece muito e a gente fica, nossa, mas e se eu tiver ml e quer que eu passe para metro cúbico, o que eu faço? Então, você pode passar, sei lá, para litros, e aí o litro, ó, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é mais fácil de guardar, né? E 1 decímetro cúbico é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Ou então, se, né, 1 milímetro é igual a... Ó, se a gente quiser saber agora em milímetros, quanto que 1 milímetro seria em litros? 1 centímetro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico é 10 decímetros é igual a 1 centímetro. Então, eu vou 1 centímetro cúbico aqui e 10 a terceira decímetros cúbicos aqui embaixo. Tem que ser ao contrário. Aqui vai ser 10 ao cubo, dm cúbico, e aqui vai ser 1 centímetro cúbico. Aí eu vou cortar esse centímetro cúbico aqui com esse daqui e vai ficar 10 ao cubo dm cúbico. Sim, tudo isso aqui é no SI. Tá? Então a gente tem aí área, velocidade, aceleração, densidade. E que a gente tem esses fatores aqui, a gente vê muito esse daqui principalmente, vê bastante quando a gente fala de capacitores. Vai falar, é tantos microfarads. Significa que é 10 a menos 6, tipo assim, se fala, aí é 3,5 microfarads. Significa que é 3,5 vezes 10 a menos 6 farads. Tá, então se você viu lá um G, você viu um Mzão assim, um K, você pode só trocar por 10 ao cubo pelo fator que ele significa. Então, vocês devem ter ouvido falar de nanomateriais. Os nanomateriais trabalham com a escala nanométrica, que seria 10 a menos 9. Então, tipo, 10 a menos 9 metros, né? Uma coisa bem pequenininha. E aqui eu pus uma tabela de fatores de conversão. Então, tem vários fatores de conversão. Eu tirei algumas coisinhas aí de unidades que não aparecem tanto em exercícios. E aqui, ó, nessa parte aqui de pressão, vocês podem arredondar. Arredondar quinto. Podem arredondar para 1 vezes 10 a quinta. Aí aqui seria tipo 100, né? 100 pascal, 100 quilopascal. E aqui um bar.
Tá? E aí eu vou mostrar para vocês um, um jeito que eu acho que é o jeito mais fácil de fazer conversão de unidades, tá? É o jeito que eu uso na faculdade para fazer conversão de unidades. E aí você precisa saber o fator de conversão, mas muitas vezes ele vai te dar isso no enunciado. E fica muito fácil depois que você entende o que você tem que fazer. Então, você tem essa tabelinha para a gente consultar. E aqui embaixo eu coloquei esses fatores de conversão para porcentagem, ppm e ppb, que a gente pode encontrar isso daqui quando a gente estiver trabalhando com soluções. Então, vai falar, tem tantos ppm lá no rio de mercúrio. Aí você vai ter que entender o que é do que ele está falando, né? Então, se você quiser trabalhar com porcentagem, aí você pode converter para porcentagem. Então, para eu passar de porcentagem para ppm, eu multiplico por 10 à quarta. De ppm para ppb, eu multiplico por 10 ao cubo. Tá? ppm é partes por milhão e ppb é partes por bilhão. Se eu quiser ir daqui para cá direto, eu multiplico por 10 à sétima. E se eu quiser fazer o caminho inverso, eu vou dividir pelos mesmos fatores. Tá bom? Então, alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos fazer exemplo, né? Então, esse aqui é o que eu estava falando de como que converte. Então, eu vou ter uma unidade 1 velha, que é a unidade que está em cima, e a unidade 2 velha, que vai ficar embaixo. E aí, eu vou fazer primeiro para converter essa unidade 1, que eu não quero ela. Então, eu vou pegar uma unidade nova, que é a que eu quero. Deixa eu voltar na parte do ppm e ppb. Então, ó, a gente usa muito ppm e ppb quando a gente está falando de soluções. Então, ppm é partes por milhão e ppb é parte por bilhão. É igual quando a gente está falando de porcentagem, que a gente não fala assim, é um número dividido por 100. Quando eu estou falando de ppm, vai ser um número dividido por 1 milhão. Em ppb, um número dividido por 1 bilhão. Então, se eu quiser passar de porcentagem para ppm, eu multiplico por 10 à quarta. Então, se eu tiver aqui 3,5%, vou multiplicar esse número por 10 à quarta, para ele ficar em ppm. Aí, de ppm para ppb, eu vou multiplicar por 10 ao cubo. Ou, se eu quiser vir de porcentagem para ppb direto, eu multiplico por 10 à sétima. Você lembra lá de potências, né? Quando a gente multiplica duas bases com a mesma, dois números, a gente vai somar. Se eles têm a mesma base, a gente soma as potências. Então, eu só somei as potências. E para fazer o caminho inverso, eu vou dividir. Eu vou dividir por 10 ao cubo. Aqui eu vou dividir por 10 à quarta. Aqui todo, né? Dividindo por 10 à sétima. Com ppb e ppm, acho que é só na química que aparece mesmo na parte de solução. Eu vou procurar, quando a gente chegar em soluções, eu vou procurar um exercício pra gente fazer. Mas eu lembro, acho que caiu no Enem, que era um negócio de cálcio na água.
Ele dava para você a concentração em ppm, então você teria que saber trabalhar, né, com ppm. Então vamos lá. O que eu estava falando, né, como você faz a... Vocês entenderam? ppb e ppm? Sim. Sim. Então, para eu converter unidades, eu vou ter que fazer uma fração dessa daqui, de conversão de unidade, por unidade que eu quero mudar. Então, essa 1 velha, essa é a conversão dela. Essa U2 velha, essa que é a conversão dela. Então, vai funcionar assim. A unidade que eu quero vai ficar em cima, quer dizer, vai ficar onde eu quero. Nesse caso aqui da unidade 1, eu quero que ela fique em cima. E a unidade velha vai ficar embaixo, para eu poder cortar. Eu vou cortar a 1 velha com a 1 velha. E aí a unidade 1 nova vai ficar em cima. Já a unidade 2, eu quero que a nova fique embaixo. Então eu vou pôr ela embaixo. E a U2 velha vai ficar em cima. E aí eu vou poder cortar. E aí vai sobrar a unidade 1 nova e a unidade 2 nova no lugar certo. Tá? Então agora a gente vai fazer alguns exemplos para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu vou fazer lá no Note para ficar mais fácil de escrever. Isso aqui, o que é isso? É deslocamento, né? É distância por tempo. A gente sabe que distância por tempo é velocidade. Isso aqui é velocidade. A unidade SI da velocidade é metro por segundo. Então, eu tenho que passar isso daqui para metro por segundo. Então, vai ser 25 centímetros por minuto. Vez. Tá. Então, eu quero que o metro fique em cima e o centímetro fique embaixo. Então, eu sei que 100 centímetros é 1 metro, correto? Então, 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, eu vou pôr isso aqui. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 100. Então, sempre que você tiver que fazer a conversão desse jeito, você vai ter que saber o fator de conversão. Tá, então, eu poderia ter colocado também 0,01 metro é igual a 1 centímetro. Eu poderia, mas eu acho assim mais fácil. E agora a gente tem que converter o minuto. Então, eu quero que segundo fique embaixo e o minuto vai ficar em cima. Fiz sim. Aí o minuto ficou em cima. Qual que é o fator de conversão? Eu sei que 1 segundo, quer dizer, 60 segundos, é igual a 1 minuto. E pronto, agora é só multiplicar isso aqui, ó. Eu cortei 1 minuto com 1 minuto, por centímetro com centímetro, e no final fica 1 metro por segundo. Tá? Vou fazer na calculadora. Sai mais rápido aqui. 25 dividido por 60 vezes 100 vai dar 4,167 vezes 10 a menos 3. Vocês entenderam como é que monta?
Ó, vou repetir. Deixa eu apagar aqui o que eu cortei. Tá. Eu preciso fazer uma fração de conversão por unidade que eu quero mudar. Aqui eu tenho centímetro e minuto. Eu preciso mudar as duas. Eu preciso mudar as duas. Então, eu quero que o quê? Eu quero que fique metro por segundo, que é a unidade SI da velocidade. Então, eu preciso colocar o metro em cima e o segundo embaixo. Igual tá aqui, ó. O metro em cima e o segundo embaixo. Então, eu vou fazer as minhas frações de conversão. Então, primeiro eu vou fazer a fração de conversão para centímetro. Então, eu vou lá e coloco metro, porque é o que eu quero que fique em cima, e o centímetro. Porque o centímetro embaixo eu vou conseguir cortar com ele aqui em cima. Igual quando a gente está fazendo multiplicação de fração normal. A gente não corta quando o de cima é igual ao de baixo. A Ô, gente pode. Lorena, eu Oi. acho que fica mais fácil, porque, por exemplo, gente, ela tá querendo dizer que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, Isso. se você multiplica 1 metro por 100 centímetros, não muda em nada na fração. Então, você pode fazer isso, entendeu? É. Se começa, claro, tipo, seria a mesma coisa que multiplicar por 0,01. Se vocês quiserem pensar assim também. É porque assim, gente, a ideia é sempre você cortar. Se você É, quer sumir com o centímetro, você tem que cortar com ele. isso. Já que ele tá em cima, então você tem que cortar com ele embaixo. Que aí você corta o de cima com o de baixo e fica só 1 metro, que é o que você quer. Então, assim, sempre que vocês estiverem querendo algo e você precisa ou mudar, tirar o que tá lá, como no caso é o centímetro, você tem que tirar ele. Se você tem que tirar, você tem que cortar ele com o de baixo. Entendeu? Então, ó, no caso do centímetro, eu pus embaixo, porque a unidade que eu tinha, ele estava em cima. Quero cortar. Igual se eu tivesse, tipo, 2AT, 2 sobre 3 dividido por 1/2. Vezes 1/2. Então eu posso só cortar esses dois aqui, vai ficar 1/3. É meio que isso que eu tô fazendo, sabe? Só que com as unidades, para eu ficar com o que eu quero. E aí, para não mudar, eu coloco o fator de conversão, para não mudar o número que eu tenho, né? E aí eu fiz a mesma coisa aqui com o tempo. Eu pus o segundo embaixo. Por quê? Porque eu quero que o segundo fique embaixo. Porque metro por segundo, metro por segundo, mesma coisa que eu escrever assim, né? A gente escreve com a barrinha do lado para ficar na mesma linha. Eu quero que o segundo fique embaixo. E eu quero que o minuto, eu quero cortar o minuto. O minuto estava embaixo, então eu tenho que colocar ele em cima na minha fração de conversão. Eu multipliquei. Ó, eu cortei, né? Isso aqui com isso daqui, centímetro com centímetro. Aqui é que eu ficou. Vai ficar 25 metros dividido por 100 vezes 60 segundos. Aí vai dar aquele resultado. Então você, depois que você montou as frações que você precisa, é só multiplicar todos os números, que já vai dar a sua velocidade na unidade certa. Entendeu?
Tá, vamos fazer mais um. Esse aqui é de horsepower, chama essa unidade. Ela é de energia, quer dizer, de potência. Vai ser mais tranquilo porque... Então, a nossa conversão para potência em watts por horsepower. Alguém anota isso aqui para mim, ó. É 1,34 vezes 10 a menos 3. Alguém anota aí para depois me falar. Tá. Então, agora eu vou converter esse 784, quer dizer, 7,84 para watts, que é a nossa unidade de potência, que era 1 watts. Então, o 7,84 horsepower vezes. Quero watts. Eu quero que o watts fique em cima. Eu vou colocar o horsepower embaixo para eu poder cortar quando ele aqui em cima. E o fator é 1 horsepower é igual a 1,34 vezes 10 a menos 3. Muito pequenininho. Vezes 10 a menos 3. Eu nem tinha pensado nisso, mas o horsepower. Eu acho muito esquisito falar, tipo, ai, tantos cavalos de potência. Então, ó, eu vou cortar o horsepower porque ele tá em cima aqui e tem outro embaixo para eu cortar. Agora eu vou dividir, né, 7,84 por 1,34 vezes 10 a menos 3. Tá, eu vou fazer na calculadora para agilizar. Aí, gente, vocês percebam que ela fez a mesma coisa, ó. Ela cortou o HP com o de cima com o de baixo, ficando só o watts, que é o que ela quer, entendeu? A ideia é sempre cortar para ficar o que você quer. Isso. Ficou mais claro com esse exemplo aqui? Que eu acho esse outro aqui tinha mais unidades e ficou um pouco mais complicado, né? Vai ficar 0,105 watts. Então vai ser sempre assim. Eu quero que a unidade nova fique em cima. Então eu vou colocar a minha unidade velha embaixo. Não. Eu vou querer então que a minha unidade nova fique embaixo. Então eu vou pôr a unidade velha em cima para eu cortar. E sempre com o fator de conversão, senão você vai estar mudando aquele número. Tá, tipo, se eu só trocar, falar assim, 7,84 watts, então. É muito diferente de 0,01 watts. Você não pode só colocar o watt sobre o horsepower e falar, cortei. Você tem que lembrar do fator de conversão. Então, você quer fazer algo? Você quer escolher algum exemplo, Agüero? Tem um simples Ah, aqui? deixa eu ver qual que é legal. Sei lá. Faz esse do quilocaloria aí, porque eu vou dar essa matéria para eles Tá. depois no cabo elétrico. 13,8 aí. Então vamos lá na tabela, olhar quanto que é calorias. Então, ó, eu tenho que um joule é. Vou pôr 0,24 para ajudar. 0,24 calorias. Ah, mas aqui tá em quilocalorias. Lembrar lá daquela tabela que eu passei também. Que quilo é 10 ao cubo. Tá?
Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 13,8 vezes 10 ao cubo calorias. Então, eu quero passar para joule, porque a gente está fazendo tudo pro SI. Então, eu vi lá que 1 joule é igual a 0,24 calorias. Então, eu pus a unidade velha embaixo para eu cortar junto com o fator de conversão. E aí a gente pode cortar aqui e dividir esse 13,8 vezes 10 ao cubo dividido por 0,24 vai dar 57.500. Ô, Lorena. 57 feio. Pode Ah, falar. não, não, pode deixar. Eu tava pensando em fazer um outro exemplo diferente aqui, mas vai dar na mesma. Pode deixar. Tá, eu vou Faz fazer esse do dias também, esse ter o 4 dias, dia. porque isso aí cai muito na matemática também. Tá. Então, Transforma ele pra. Ah, transforma ele pra mês. Tem como? Se você sabe transformar pra mês? Transforma ele pra segundo, né? Mais fácil. Transforma ele é, pra segundo mesmo, no SI. isso aqui depende. Por exemplo, em matemática, às vezes você vai estar precisando trabalhar um negócio no mês. É, tipo, é por conta disso que eu pensei, mas deixa pra lá. É melhor transformar pro SI mesmo, que tá treinando é isso, né? É. Mas se você quiser, por exemplo, em química, quando a gente está falando de eletroquímica, tem lá o kit, né? Que é carga vezes corrente, que é carga igual a corrente vezes tempo. E pode ser lá que dê 3 dias uma eletrólise. Pode ir lá, deu Sim, 3 vezes na sim. eletrólise. E aí você vai colocar o 3 lá? Você não vai colocar, você vai errar. E aí, É, verdade. já era, né? Então você tem que saber passar os dias para segundos. Porque é segundos que você tem que usar. Não adianta você colocar lá o ampere bonitinho e um dia. Você não vai dar coulomb nunca. Nunca. Então vamos fazer. E aqui pode ser, eu não sei quanto que é, sei lá, quanto é dias em segundos. Beleza, então a gente vai fazer mais de uma conversão para uma unidade só. Pode fazer também. Dias. Eu sei que um dia, lá embaixo, né? Um dia é 24 horas. Eu acho que esse exemplo aí é o melhor para eles entenderem essa questão de que um dia é 24 horas. Então, gente, perceba que 24 horas dividido por um dia vai dar um. Então não vai mudar nada. Então ela pode fazer essa multiplicação que não vai É. alterar o número, entendeu? E aí, ó, eu sei que 1 hora é 60 minutos. E 1 minuto é 60 segundos. Aí, gente, faz um esforcinho mental para, tipo assim, perceber que todas essas frações que ela tá multiplicando é tudo igual a um. Tudo igual a um. 24 horas por um dia é um. 60 minutos por 1 hora também dá um. 60 segundos por 1 minuto dá um. Então, assim, ela pode fazer essas inúmeras multiplicações. Por exemplo, multiplicar 2 por 2, entendeu? Que é o que a gente faz lá na matemática também com É. MMC e tal. Então, a ideia aqui é eu não mudar o número, que é aquilo que eu falei aqui em cima. Ó. Se você só trocar a unidade sem usar o fator de conversão, é muito diferente de 7,84 watts, é muito maior do que 0,01 watts.
Então aqui também, se você só mudar aqui, vai falar 34 segundos. Não tem lógica. Você falar que 34 dias tem 34 segundos. Certo? Agora a gente vai cortar. Vou até fazer de cor diferente, ó, pra vocês verem. Cortei o dia com o dia, a hora com a hora. Vou cortar um minuto com um minuto. Tá vendo que eu pulso? Um em cima, outro embaixo, um em cima, outro embaixo, um em cima, outro embaixo. Porque senão eu não consigo cortar e ficar. Sobrou só os segundos, que é o que eu queria. Pode falar, Vera, o que você fala. Então, gente, perceba que ela cortou tudo, tá vendo? Porque ela pode fazer isso, não tem problema, porque tá multiplicando e tá em oposto na fração. Então, assim, finge que dia é um número e esse número tá embaixo, então você não pode cortar. Então, pode cortar também dia com dia, hora com hora, minuto com minuto, sobrando somente segundos sem cortar. Só o segundo que ela não cortou, já que ela quer a resposta dela em segundos. Aí deu isso aí, ó. Muitos segundos. Então, lógico, pô, no caso da química, você não vai trabalhar com um número tão grande assim, mas pode ser que ele te dê um tempo em dias e queira que você faça em segundos. Agora vamos fazer para passar para mês, né? Ó, 34 dias. É, eu sei que o mês está em cima porque é o que eu quero. Um mês tem 30 dias. Não, é só dividir 34 por 30 e vai dar o que eu quero. Aí, gente, por exemplo, se ela fosse. Aí faz a fraçãozinha. Aí, por exemplo, se ela fosse querer, por exemplo, por ano, aí você coloca 12 meses é igual a um ano. Então, um ano em cima, 12 meses embaixo. E vai cortando, entendeu? Aí corta o mês com mês, fica só ano. Em década, aí você coloca 10 anos é igual a uma década. E assim vai, sucessivamente, entendeu? É, Século, 100 anos, entendeu? é É até sempre a chegar no mesma que você ideia. quer. Sempre fração e sempre colocar um em cima e outro embaixo para poder cortar. Ah, outra matéria Até também que chegar no que você quer. até outra matéria que pode cair tempo em química é nuclear. Quando tiver lá tempo de decaimento, né? Não, tempo de meia-vida e uma amostra X aí tem tantos anos. Tem, sei lá, pode falar assim, tem 5 séculos. E aí você precisa chegar aquilo ali em anos, né? Pelo menos para você poder comparar com o tempo de meia-vida. Então, eu vou falar sobre temperatura. Esses outros de conversão aqui, se vocês quiserem fazer para treinar, tá? Eles estão lá no PDF. PDF também. E os fatores de conversão estão lá na tabelinha. Aí de temperatura. Ano passado eu falei com os meninos de temperatura, porque tem como fazer conversão de temperatura pelo jeito que a gente fez, mas tem um outro jeito também que eu acho que ajuda muito quando ele cria uma escala dele. Sabe quando ele fala assim, a escala X, arbitrária aí que veio da minha cabeça. Ele pode fazer isso. Então eu vou criar aqui uma escala X, tá? Que a gente vai tentar achar um fator de conversão para ela para Kelvin. Então, aí fala para mim aí, alguém, uma temperatura que a água vai congelar na nossa escala. Qualquer uma. Se quiser, sei lá, -50, pode ser. Menos 438. Ah, a Grazi falou menos 22. Ah, pode escolher o meu que é mais legal. Tá, vamos no fundo ladeiro. Então vai ser grau X, né? O mouse não tá me ajudando. Tá. E que a água vai evaporar. Agora a Grazi fala. Vamos lá.
a temperatura que a água vai evaporar. Cento e vinte. Então, 120 graus X. Então, aqui a gente vai fazer uma igualdade. Então, em cima, a gente vai pôr esse pedacinho daqui. Então, imagina como se fosse um pedaço de reta. Então, a gente vai fazer o Tx, que é a temperatura arbitrária, menos essa temperatura aqui que a água está congelando, que é uma temperatura que a gente escolheu que é fácil de observar. Então, vou fazer Tx menos 438. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa com a unidade que eu quero, que eu vou fazer para Kelvin. Eu vou pegar esse pedacinho daqui. Então, vai ser TK menos 273. E aí depois eu embaixo vou colocar tudo. Esse pedação daqui, ó. Então, vou colocar 120 menos 438. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa, vai ser 373 menos 273. E aí você pode fazer isso para as outras escalas também, se você quiser. Será que vai ter espaço para fazer? Então, com o Celsius TC menos 0 e 100 menos 0. E com Fahrenheit vai ser TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Então, aqui dá para qualquer escala que ele inventar, você pode resolver desse jeito. Então, tem também aquele jeito lá de você fazer um gráfico, né? Você faz um gráfico e aí dá uma reta na origem. Mas eu acho que às vezes para montar o gráfico fica complicado, você não enxerga como é que você vai montar esse gráfico. Eu acho que assim é bem visual, né? Você faz a retinha igual um termômetro e coloca lá as temperaturas que ele falou. E coloca um TX. Ele falou que esse TX é temperatura ambiente, então tá entre as temperaturas de ebulição e solidificação da água. Lá, esse TX está abaixo da solidificação da água, então você põe embaixo, ou acima da ebulição da água, você põe em cima. Aí você que sabe. Mas todos dá para resolver assim. Porque depois os sinais vai se ajeitando. Você só precisa de uma coisa, que é uma temperatura em outra escala para você ter referência. Fala assim, a temperatura K, vamos supor, tá, 300 Kelvin, e a gente quer saber quanto que essa temperatura é na escala X. E aí você acha? Ou então, ao contrário, ele te deu a TX e você quer em Kelvin para você usar lá no seu PV igual a NRT, ou então em outras equações aí que você vai precisar colocar uma temperatura e você tem que usar Kelvin. Tá? Até que a gente acabou cedo. Vocês entenderam como é que monta isso aqui? Isso aí parece, quem já estudou geometria, parece teorema de Tales, não sei se vocês estão ligados. É, Aquela que tem duas retinhas paralelas e uma transversal. não, É, às vezes eu viajo, né? é bem isso, é tipo, como se a gente estivesse comparando o comprimento. O comprimento é, tipo assim, eu peguei esse menos esse para falar desse comprimento aqui. Sim.
Aí fica bem fácil de Sim. visualizar. Acho que o Enem já caiu uma questão dessa aí já. Já? Acho que já caiu uma questão dessa já. E aí, gente, tranquilo? Vocês têm dúvida? Se tiver dúvida de física, manda pra Lorena aí também, Não, que ela gente. resolve. Manda Eu forças não? para fazer a minha prova de Física 3. Ai, que medo. Não, velho, você tem física? Tem, Eu tenho fazendo biofísica. elétrica. Ah, é porque você vê, né? Muito elétrica também, né? Uhum. Elétrica tem em tudo, né, velho? Até na química tem Não, eu elétrica. Até tenho na mais. biologia tem elétrica. Eu devo ter mais física do que química esse semestre. Porque, tipo assim, eu tenho essa Física 3, que é Credo. elétrica. Eu tenho mecânica e eu tenho uma outra que chama Fenômenos de Transporte, que seria, tipo, mecânica dos fluidos. Então, três matérias que é basicamente física. Tô ligado. Você vai ver pressão, né? Pascal e Eu tal. já vi. Caiu na minha prova hoje, mas isso dá até pra dar pros meninos. Deixa eu mostrar pra vocês a minha prova. Eu Eu acho que ela tá no tenho terceiro período, ô Grazi. Né, no Lorena? terceiro, que é Ah, de que bonito o Google vasos. dela. É, Medo cadê? de fazer faculdade de física e só ter química nela. Que vai que eles estão trocando. Aqui, ó. Tá vendo? Dá pra fazer, só colocar lá o fator de conversão de polegada. Sim. Os Cara, esses aqui gente, não dá, não. conversão de unidade, se você souber, é USP, né, velho? O nível é um pouquinho mais alto, né? Ok. E quem tem vontade de fazer engenharia aí não pode ter medo de conversão de unidade, não, porque a gente trabalha bastante. Porque não tem como você